Muito bom dia, meus amores e minhas amoras! Sejam todos muito bem-vindos ao curso de redação online mais presencial do Brasil. Eu, com essa voz aveludada que vos falo, sou a professora Priscila e a partir deste momento eu te convido a refletir sobre as principais características e, sobretudo, as principais diferenças entre os gêneros textuais conto e crônica. Isso porque, apesar de nós trabalharmos incisivamente com o gênero dissertativo argumentativo, em muitas provas de vestibulares vocês se depararão com essas diferenças e vocês talvez serão convidados a escrever sobre um outro gênero que não seja dissertativo argumentativo, que seja crônica ou que seja conto. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu quero te convidar. Basta você clicar neste botão inscreva-se. Em seguida, ative o sininho. Tá vendo? É simples assim. Só não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Eu prometo que eu vou tentar responder a todas as perguntas, ok? Além disso, aqui no nosso curso, você é convidado muitas vezes a assistir inúmeras aulas extras, nas quais eu faço o quê? Eu te chamo a refletir sobre contos e crônicas dos principais autores, aqueles sobre os quais vocês sabem que eu sou extremamente apaixonada, como Rubem Alves, como Luiz Fernando Veríssimo, como Clarice Lispector, como Machado de Assis, em tantas obras-primas que nós trazemos também para as nossas redações. Então, além de conhecermos o gênero e de que a partir de agora nós possamos saber escrever esse gênero também, nós conhecemos tantos contos e tantas crônicas que servem como repertório sociocultural. E na aula de hoje, além de todas as semelhanças e diferenças, você vai conhecer um pouco mais a característica ou as características de cada um desses gêneros. Eu começo o nosso encontro falando do gênero crônica. Porque crônica é um gênero jornalístico, isso mesmo, propriamente jornalístico, que retrata o cotidiano, ou seja, informações, situações, opiniões, fatos, exemplos da vida diária que são retratados aqui dentro desse gênero jornalístico e que geralmente se encontra, sim, em determinadas seções dos jornais. Quando os jornais eram impressos, eram feitos em papéis, propriamente em papéis, eles vinham categoricamente todos os dias lá com uma ou duas crônicas. Hoje essas crônicas elas também acontecem, então em determinadas áreas nos jornais digitais aparece o gênero lá, crônica, da mesma forma que aparece em alguns jornais o gênero conto. Nem todos os jornais hoje apresentam o gênero conto, justamente porque o gênero conto ele data mais lá do século XVI, do século XVII, então ele tem uma característica um tanto quanto mais antiga do que o gênero crônica. Como estamos falando no gênero crônica, vamos pensar nas suas principais características. Bom, eu já falei para vocês que o texto é condensado, o texto é curto, o texto retrata pessoas, fatos, opiniões do dia a dia e nele o próprio cronista ele tem uma liberdade muito maior para utilizar o seu discurso em primeira ou em terceira pessoa. Veja como é diferente isso do que ocorre na dissertação argumentativa. Aqui na crônica mistura-se diferentes estilos textuais, como o texto narrativo, o texto descritivo. O cronista pode fazer pequenos comentários, breves reflexões, ele pode se utilizar de ironia, ele pode se fazer valer da função emotiva e expressiva, conforme o exemplo que eu vou mostrar aqui agora para você, ao mesmo tempo em que a linguagem pode ser estritamente informativa. Veja, informativo e emotivo, informativo e reflexivo, é justamente aí que mora a criatividade que esse cronista requer, que a criatividade que requer que você tenha, caso você seja convidado em algum vestibular para escrever o gênero
crônica. Você pode fazer emprego de recursos estilísticos, você pode ter um vocabulário extremamente variado, até porque a temática, a abordagem temática é extremamente variada. A temática da crônica, ela pode abordar aspectos da vida social e cotidiana, ela pode apresentar contrastes sociais, por exemplo, do mundo em que vivemos, ela pode apresentar episódios reais ou episódios fictícios, certo? Só que quando eu te digo que ela pode apresentar episódios reais ou fictícios, o episódio fictício pode ser uma criação que representa algo do cotidiano e não algo onírico. O que é algo onírico? Onírico é muito proveniente dos sonhos, daquilo que é irreal. Mas, Pri, você está dizendo que são episódios reais e são fictícios. Sim, eu posso simplesmente criar uma situação que não aconteceu. Só que uma situação real que poderia ter acontecido. Um episódio real, por exemplo, entre você e um conhecido, seja num acidente, seja numa discussão, seja em uma festa, seja em um evento qualquer. Então pode ser uma criação feita por mim de algo que não aconteceu, mas que poderia vir a acontecer. Então são episódios reais, ou seja, possíveis de serem reais, mas que não necessariamente aconteceram. Pode ter sido algo que você simplesmente criou, fantasiou para que se tornasse uma crônica, talvez também interessante.